Não Olha, ouvi no meu falar nisso. caso, tem um problema. Quando eu escuto Paulo Henrique em casa, Pois é, também a coisa fica complicada, né? pois é. Tudo bem, Fabi. Tava com saudade de você aqui no programa, viu? Eu também. Hoje a gente veio desvendar, né? Algo complicado de entender. Crime financeiro não é fácil entender, tem as suas dificuldades, mas assim, a esculhambação do ministro Toffoli, acho que está bem fácil de entender, mas a gente vai explicar direitinho. Muito bem, então, esse é justamente o ponto, Fabi. Hoje eu até conversei contigo, falei, olha, Fabi, lá no PH Vox a gente está tão enfurnado, né, na política internacional, as crises que estão acontecendo, né, entre as nações, que eu particularmente, eu não tenho problema nenhum em falar isso para o público, eu não consegui acompanhar a fundo o que está acontecendo. Eu falei, eu sei que você está muito em cima disso, então vem aqui, vamos, né, até trazer para o público do PH Vox também, que muitos são mais ligados na parte externa, o que está acontecendo com o Dias Toffoli, né? Ele, além de ter viajado para assistir a final da Libertadores com um praticamente lobista jurídico de um réu no STF, no caso, o dono do Banco Master, ele agora está envolvido em diversos escândalos. O vídeo que vazou hoje, que nós vamos mostrar, qual que é a situação, o resumão do Dias Toffoli, Fabi, por favor, querida. Bom, o Dias Toffoli já tem um histórico, tem precedente para Dedéu já desde a época da Lava Jato. A gente precisa lembrar que na Lava Jato foi anulada várias multas desses amigos, né? Não somente pelo Toffoli, mas também pelo Gilmar Mendes. Aliás, acho que a trinca, Gilmar Mendes, Toffoli e ministro Alexandre de Moraes, esses três, né, deveriam sofrer impeachment triplo, mas isso nunca, jamais vai acontecer enquanto tivermos o PGR, o Paulo Gonet. Né? Esse é o resumo da situação já. Mas o que o Toffoli fez, né? Eu acho que eu te mandei uma imagem, uma que não tem tanta coisa, que é tipo um gráfico, que aí eu consigo falar um pouquinho Perfeito, melhor a respeito da organização do Toffoli, para as pessoas entenderem perfeito. como Deixa foi eu feito o crime financeiro, aqui, eu vou me supostamente. dar 10 segundinhos que eu coloco na tela já para você, Tá. Fabi. Tá Então, aqui, prontinho. Pode, já está aqui. Pronto, vai aparecer em agora. Tá aí. é esse mesmo. Eu vou pegar no celular que eu não enxergo de longe. O pessoal vê, não resolveu muito, né? Mas pega o celular, Fabi, por favor, Vou querida. pegar aqui a tua conversa aqui, que está mais fácil. Vamos lá. Então, nessa Vorcaro, Toffoli Resort. Então, o que está hoje, né, no centro do caso do Banco Master é esse tal resort do Toffoli, da família do Toffoli, que são familiares diretos, são os irmãos do Toffoli que estão envolvidos. Então, isso, supostamente, em tempos normais, né, já daria o primeiro crime aqui, que seria que é a realidade aqui, né? A propriedade está em nome de terceiro. Isso é o famoso laranja, né? Então, se a gente for ver ali em cima, tem o Vorcaro, que é o Daniel Vorcaro, que era o dono do Banco Master, e o Dias Toffoli ali do jeitinho, né? Então, o Toffoli, ele, como que ele atuou supostamente, né, gente, nesse esquemão todo? Ele o primo do Toffoli, que tinha participação no Taiaiá e na administração do fundo da GEP. E também o irmão dele, José Carlos Eugênio Dias Toffoli, que este comprou essa participação no Taiaiá dia 27 de janeiro de 2021. Essas datas são importantes. Aí, descendo a setinha, aí você tem a Meredith, que é uma investidora da Taiaiá, administradora, vendeu parte da sua participação para outro fundo, olha como é complicado, que se chama Arlim. E esse fundo, então, pediu então para o Taiaiá Resort, que foi, quando foi comprado pelo cunhado do Orcaro. Olha a complicação, que é o Fabiano Zettel, que é logo abaixo do Vorcaro. Então, é isso que aconteceu. A gente tem várias operações. A gente tem a Carbono Oculto, que pegou justamente aquela parte que não está nesse gráfico aí mais, mas pegou, inclusive, lavagem de dinheiro, supostamente, né, gente? Supostamente do PCC. E o que acontece com os fundos do Banco Master? O que preciso entender antes de tudo? Que não é uma dívida comum. Você tem ali fundos que foram fraudados. Então, o papel, para quem tinha crédito, era falso, para resumir.
né? A explicação seria mais densa, mas para resumir, quem comprou alguma coisa que não valia nada, inclusive com as altas taxas de pagamento que promovia esses fundos. Então, debaixo do Vorcaro, você tem várias gestoras de fundos e vários bancos digitais. A grande parte é banco digital. Então, ontem a gente teve a liquidação, nem sei se foi ontem, essa semana, a liquidação do Will Bank, que é um banco que, por acaso, fazia propaganda no Luciano Huck, na Rede Globo de televisão. A gente teve também vários outros bancos e várias gestoras sendo liquidadas, e cada liquidação que ocorre, a questão do Will Bank ela é bem sensível, porque o Banco Central, e não adianta falar que a gente está falando Banco Central, falando mal do Banco Central para favorecer alguma coisa, gente, é só constatação, que o Banco Central estava desde novembro sabendo dos problemas desse Will Bank, e resolveu postergar. Ele deveria ter sofrido ao menos uma intervenção já logo de cara quando foi o Master, né? Porque quem tem título desse Will Bank não tem como receber, embora o Fundo Garantidor de Crédito, que é aquele fundão onde os bancos principais se juntam, justamente colocando um fundo ali para não deixar que esses absurdos, que já aconteceu várias vezes de liquidação bancária, contaminar o sistema financeiro brasileiro. Então, agora eles colocaram quem está pagando os débitos do Master para as pessoas, esse fundo garantidor, e eu vi nessa tarde que eles também vão garantir quem tem crédito no Will Bank. Mas, em um determinado momento, isso já não vai mais suprir, né, a deficiência desses créditos. Então, o fundo garantidor ele tem limite. Só que todos os bancos começam a ficar afetados e a gente tem uma contaminação geral do sistema financeiro brasileiro. Então, é isso que está ocorrendo. Em relação ao Toffoli, a gente sabe, começou ali, neste caso aqui, né? Se a gente for falar da Lava Jato, for lá atrás, tem coisa para dedéu. Ele é o homem, né, responsável pelas perseguições, ele que instaurou aquele inquérito, né, que não tem fim, está aberto até hoje, por uma portaria, e deu na mão do ministro Alexandre de Moraes, para a gente entender essa amizade e grau de confiança que isso existe. Moraes está ligado ao Banco Master, justamente, por enquanto, por conta daquele contrato milionário da esposa dele, que não tem prestação de serviço, e o Gilmar Mendes está ligado também ao Banco Master, supostamente, por fundos do IGP, né, não, gente, do instituto dele, a minha cabeça já está falhando em siglas, do instituto dele. Então, você tem conexão de tudo isso. Agora, desta vez, qual o problema desse Taiaiá e da DGEP, lá, que é aquela outra incorporadora que estava debaixo dos irmãos, diretamente do Toffoli. Ontem nós tivemos aquela investigação, tanto do Estadão, quanto essa mesmo, tanto do Estadão quanto do Metrópolis, indo até a casa da cunhada do Toffoli, que é casada com com José Eugênio Toffoli, né, e mostraram a casa dele. Dá para ver que é uma casa bem simples. A mulher foi completamente pega de surpresa. Se vê que realmente ela não sabia que ali era a sede, né, da empresa aí, que gestora do Taiaiá, que é esse resort super de luxo, né? No Brasil, a gente sabe, mas ali é luxo mesmo. E ela estava ali, ela não sabia. Então, ficou muito claro que ela não sabia. Então, você abre duas possibilidades. Ou ele tinha uma vida dupla, de muito luxo, de muito dinheiro, e deixava a esposa naquela condição, inclusive, cuidando lá, que ela até falou de uma pessoa especial, ou você tem o famoso laranja, né? Famoso laranja mesmo. E se tiver o famoso laranja, se nós tivéssemos no estado comum de coisas, PH, quais crimes seriam? Então, é por isso que a insistência de investigar o Toffoli por crimes comuns, não somente o impeachment, mas crimes comuns. Quais seriam esses crimes? Eu anotei aqui. Lavagem, supostamente, tá, gente? Lavagem de dinheiro, falsidade ideológica, porque está usando aí terceiro, corrupção passiva, sonegação fiscal e enriquecimento ilícito. Isso só para começar. Isso só o comecinho. E como que acontece essa investigação de ministros? Né? Está lá na Constituição Federal que quem faz a denúncia é única e exclusivamente o PGR. Então, está na mão do Paulo Gonet, para crimes comuns e crimes também aí de responsabilidade, que é de impeachment. Aliás, nesse caso, cabe os dois. Cabe impeachment e cabe crimes comuns. Mas, diante desses escândalos, que inclusive a extrema imprensa está batendo também,
eu, Fabiana, não vejo outra alternativa do que afastar o Toffoli, não somente desse caso, do Master, mas afastá-lo do Supremo Tribunal Federal para poder fazer uma investigação. Isso vai acontecer? Provavelmente não, porque nós estamos com muita dificuldade de ter instituições funcionando. Então, esse é o resumão. PH, eu vou deixar, então, aberto para pergunta, porque a gente vai entrando... e hoje, só para resumir, hoje nós tivemos também um escandaloso vídeo, que é de 2021, que você tem... Primeiro que lá ontem, quando foi gravado as imagens do Toffoli, os funcionários são unânimes de dizer que o resort é do Toffoli. É do Toffoli frequentou 168 dias em 3 anos, gastou R$500 mil em estadia dos seus seguranças. E depois da venda... do bolso de quem está assistindo e do nosso aqui, com né, Fabi? É bom lembrar. E depois, né, da venda, suposta venda aí para o advogado da JF, que o Brasil não é brincadeira, né, dá até bug na nossa cabeça, ele voltou diversas vezes, ficou diversos dias e são diversas viagens. Então o negócio não parou. E a filmagem que nós temos ali é o Toffoli todo pimposo, com taças ali de bebida, recebendo André Esteves. Aí você pensa, qual a quantidade de ações que tem os negócios de André Esteves no Supremo Tribunal Federal? Gente, é incontável, né? Realmente é muito. E quem acha que esse juiz que abraçou ele, chamou para si lá em 2021, julga e julgará com imparcialidade, com técnica ou com alguma coisa assim? Não dá, isso está corrompido, não é mesmo? Isso está completamente corrompido. Então, o Brasil está esta podridão das instituições, mas essa promiscuidade, que não tem outra palavra para falar, dos ministros do Supremo Tribunal Federal com banqueiros. Olha, Fabi, tem tanta coisa para comentar. Uma das coisas que eu ia comentar era essa, né, que eu vi do desfalque. Isso é desfalque dos caixas públicos, do caixa público, para você pagar segurança para o ministro ir para férias pessoais, acordões pessoais. Isso é desfalque. Em qualquer país sério, no Japão, numa França, nos Estados Unidos, o Toffoli já teria sido afastado preventivamente, não importa quem ele seja, o cargo que ele tenha. Qualquer país sério, no Reino Unido. Agora, tem um ponto, você falou do Banco Will, eu queria voltar só um pouquinho, e aqui eu não estou acusando ninguém de fazer conluio de nada. Mas quando a gente pega o Banco Master, o Banco Will, uma coisa me chama a atenção. Todos os garotos propaganda deles são personalidades ou de influência popular ligadas à esquerda ou intelectualmente. Tem até aquela menina aqui, enfim, não vou citar o nome para não trazer problema para nós aqui, que eles tentam transformá-la numa musa da intelectualidade, né, que estava na CNN, e ela falava ali, ela colocava o dela na reta, né? Não, gente, vocês têm que vir, porque eles são agressivos, mas eu confia em mim. Aquilo era mais do que uma publi, como o pessoal diz, né? Tava chancelando para valer, que ainda é um pouco diferente do Will, mas isso me chama a atenção, que existe um perfil ideológico de quem está trabalhando ali para esse pessoal, de quem é contratado. O pessoal foi contratado, fez ali o merchan. Tem o caso dessa menina que é um pouquinho mais aprofundada a relação, mas enfim, né? Acho que não vai acontecer nada, mas né, ela vai ficar um pouco queimada no mercado. Sobre a questão, ainda antes da gente partir para o vídeo, tem essa questão do Toffoli também lá da viagem para Libertadores, que, assim, novamente, Fabi, aí a gente começa a fazer algumas relações. Essa moça, ela era comentarista numa mídia voltada, né, a hard news aqui do Brasil, com um logo forte vindo dos Estados Unidos, que é a CNN. O lobista judiciário do dono do Master, que estava ali viajando em jatinho particular para o Peru, junto com o Dias Toffoli, também estava nessa emissora, inclusive ali arrotando virtudes jurídicas e protegendo o judiciário de muita perseguição e quebra do devido processo legal. E ele assinou a Cartinha da Democracia, tá? Assinou a Carta da Democracia. E quando a gente pega, então, o caso do André Esteves, o André Esteves hoje ele é o porta-voz da Faria Lima.
O Flávio Bolsonaro teve que ir se reunir com ele recentemente para poder passar as ideias de plano de governo como pré-candidato, né? Ele virou um porta-voz da Faria Lima. E aí, quando a gente vê, a gente vai bater nos bancos grandes, a gente vai bater no BTG, a gente vai bater no Master, a gente vai bater no Itaú. O Itaú é um dos principais parceiros históricos do PT desde 2002, né? Enquanto, por exemplo, quem não lembra da gerente do Santander que foi perseguida, demitida, defenestrada 12 anos atrás, né? Então, assim, a gente vê que o Brasil ele virou um grande circo. Aliás, se você cercar, né, vira um galinheiro. Se você cobre, vira um circo. Não tem, parece que não tem para onde ir, Fabi. Não sei se você tem essa impressão, porque para todos os lados que a gente faz, até para você ser candidato, como é o caso do Flávio, você tem que ir lá bater na porta e pedir bênção para essa gente. E, gente, isso não é uma crítica ao Flávio, tá? É só como funcionam as coisas no Brasil. O Flávio fez o certo, ele fez o que tinha que fazer. Mas isso vai demonstrando o tipo de coronelismo que o Brasil ele é, na verdade, eleitoralmente, né, Fabi? Não sei se você quer comentar algo nesse sentido. Sim, os meios de ação estão completamente dominados pela esquerda. Você não tem como reagir. Se você vai tentar uma coisa institucionalmente, não dá certo. Por isso que eu sempre falo que só um ponto fora da curva é que vai tirar o Brasil disso. Então, para mim, é intervenção divina, e eu estou falando de verdade, porque não tem saída institucional, e não tem saída também rompendo, né, com a institucionalidade, porque o brasileiro comum não tem nem chance de fazer nenhum movimento parecido com o que a gente vê lá fora. Ao contrário, gente, eu recomendo, pelo amor de Deus, não faça isso, porque no Brasil nós temos, no controle disso tudo, de todos esses movimentos, é o crime organizado. Então, não é brincadeira. E eles, quem tem armas hoje em dia no Brasil? É as Forças Armadas? Não. É o crime organizado. Eu acho que aquela operação no Rio de Janeiro ficou bem clara. E olha que o crime organizado aqui de São Paulo é outro nível, porque a gente está falando de lavagem de dinheiro, já foi lavado dinheiro, tem muito dinheiro lícito. Eles não moram mais em comunidade, não moram mais nem no Brasil, muitos deles coordenam de fora, têm a vida de luxo e estão então, assim, ó, juntinho. E junto com isso, a gente tem o maior lobista, que eu acho que, se o Vorcaro for, porque existe essa possibilidade, inclusive, de delatar, se ele for marionete de alguém, ele, na minha opinião, viu? É supostamente também, ele é marionete do Nelson Tanuri, que também é lobista antigo lá de Brasília, que tem muito poder na mão, e é interessante que André Esteves e Vorcaro, eles estão brigados nesse exato momento. Não sei quando, né, efetivamente começou essa briga, é difícil saber, mas existe isso. E o Vorcaro, ele pode delatar. E tem uns, não sei se eu lembro o nome da pessoa do PCC, bicho, esqueci o nome dele, cachorro louco, acho que é isso, com esses nomes esquisitos, que é da alta, né, da cúpula lá do PCC, o Toffoli teria viajado num jatinho dele também. E ele foi proposta uma delação, ele propôs uma delação e o PGR não aceitou. Ó que coisa. Então o Vorcaro está com medo de aceitar uma delação, porque a PGR pode também não aceitar e ele fica mais exposto ainda. Olha como o negócio é complicado, PH, não é fácil. Olha, Fabi, eu vou falar para você, eu lembro que ali em 2024, depois que teve as eleições nos Estados Unidos, eu estava lá, né? Eu estava no Texas, eu estava tomando um café assim, sentado tomando uma xícara de café, de repente apareceu para mim um empresário que tinha sido assassinado na saída do Terminal 2 do aeroporto de Guarulhos pelo pessoal do PCC. Aí eu me deu um choque aquilo, eu falei, gente, é o maior aeroporto da América Latina. Os caras foram lá na principal saída, quando eu saí, eu cheguei de viagem, eu saí pelo aquele mesmo portão, eu fiquei, como é que os caras vieram aqui? A audácia. Se ele fosse o Vorcaro, eu também estaria preocupado. E a questão do Vorcaro é que ele está solto, né? Está com, acho que, domiciliar, mas ele está aí. Então, ele é um baita arquivo vivo, né? E assim, eu sou contra a delação premiada porque eu acho que, efetivamente, às vezes não dá muito certo. Mas no caso do Vorcaro, eu torço, porque é preciso estressar essas relações para que venha assim, de forma transparente. E eu sou da seguinte opinião, se for estressar também o sistema financeiro brasileiro, eu sei que eu posso estar falando uma alta besteira, mas é preciso ter transparência no Brasil, porque quem vai investir no Brasil, diante de todas essas notícias da insegurança jurídica que é real,
e você tem um sistema financeiro contaminado por títulos, né, fraudados, e sem falar, PH, que isso junta ao INSS, e também a questão dos bancos, dos consignados, dos empréstimos consignados, porque lá no INSS, quem retirou dinheiro emprestado, ou aqueles fundos que faziam a assinatura falsificada, né, que os aposentados nem sabiam que estava descontando, aquele dinheiro foi aplicado nos fundos do Master. Então, eles se ligam, não está tudo separado, está tudo junto, porque, afinal, nós estamos sendo governados enfaticamente por um bando de bandidos. E aí tem a questão do vídeo que saiu hoje, porque tem essa questão da cunhada do Dias Toffoli. Eu vou ser bem sincero, tá, Fabi? A minha formação inicial é em administração e contabilidade, eu me formei nas duas disciplinas, e tá na cara que ela não sabe absolutamente, ela nem entende o que tá acontecendo, coitada. Aquela mulher ali, ela nem deve conversar com o Toffoli, ela nem deve ter contato com ele. Eu só quero corrigir do cara do PCC, que eu falei cachorro louco, é Beto Louco, tá, gente? Beto Desculpa, Louco. mas é que, né, esses nomes aí, mas é o Beto Louco. Pois é, e aí nós tivemos agora o vídeo que saiu hoje, né? O Metrópolis conseguiu em primeira mão. Nós vamos mostrar aqui um vídeo de 2023 do Toffoli recebendo uma galera ali da elite, da nata, né? Então tá aqui, ó. Vamos lá. Ó o Toffoli ali, ó. Ó o ministro. Eu, como sou curiosa, não perco nada, né? Ó o ministro aí de azul, ó, com a mão pra trás. Olha, Fabi, me permita aqui até levar um pouco para o lado do humor, mas vendo essa cena, eu me lembro daquele episódio do Pica-Pau, que tem o antagonista dele no episódio, e ele tá pensando em ganhar uma bolada, aí ele fica: mansões, mulheres, carros, mulheres, sabe? Me lembrou só isso. Vamos voltar a falar sério, por favor, minha querida, sua apreciação desse vídeo escandaloso. Pois é, aí a gente vê claramente essa imagem do ministro Toffoli abraçando André Esteves, aí tem gente que vai falar, não tem nada demais, ele pode... Não pode receber, porque primeiro, tem essas relações que hoje já estão aí supostamente, né, promíscuas no sistema financeiro da família do Toffoli, familiares diretos, o BTG, que é do André Esteves, e outros negócios também que ele tem causas no Supremo Tribunal Federal. E juiz não pode ter cassino também, que a gente precisa lembrar do cassino. Tem até blackjack lá. E crianças, tinha crianças no cassino. E tudo isso que a gente está vendo, eu já vou emendar aqui, PH, no que o senhor Gilmar Mendes faz 1 hora, né, que ele postou no X, o que ele disse sobre tudo isso que a gente falou, essa cena linda aí, o cassino com blackjack, as relações aí do Banco Master. Eu vou ler aqui, o PH vai colocar, mas eu vou ler para vocês. A decisão da PGR arquivar o pedido de afastamento do ministro Dias Toffoli evidencia o funcionamento regular das instituições da República em um Estado de Direito. A preservação do devido processo legal, a observância das garantias institucionais constitui condições essenciais para a estabilidade democrática e para a confiança da sociedade nas instituições. Decisões fundadas em critérios jurídicos objetivos, afastadas de pressões circunstanciais, fortalecem a segurança jurídica e reafirmam a maturidade institucional do sistema constitucional brasileiro. É, assim, algo
primeiro, Estado de Direito a gente não tem faz tempo. Esse vídeo é de 2021. Então, desde 2021, essa democracia inabalada que eles falam. O STF tem aquela hashtag para todos verem. Então, hashtag agora do vídeo para todos verem. Todo mundo está vendo a promiscuidade. Aí ele fala aqui de preservação do devido processo legal. Que preservação? Esse processo especificamente teria que ser julgado na primeira instância. Agora, eu nem pleiteio isso, porque se for remetido para a primeira instância, é anulado tudo. E preservação do devido processo legal. Não tem devido processo legal. Observância de garantias institucionais. Aí fala da população, critérios objetivos judiciais, dá para citar uma lista aqui de tudo que é jurídico que não está sendo obedecido, porque a gente virou uma utopia mesmo, de 1984. Né? Tá muito claro isso. Tem uns bichos aí que são muito mais iguais, né? Tá claro isso. Tá claro que eles se protegem, que principalmente essa trinca de ministros dão sustentabilidade para esse esquema de coisas, e o Brasil precisa dar um jeito institucional de fazer algo a respeito. Então, assim, a pressão não pode parar, porque esse escândalo, inclusive, você vai colocar aí, não vai? Que, inclusive, já saiu do Brasil. Pois é, Fabi. Deixa eu só colocar aqui. Nós tivemos aí o destaque, né, da Economist, né? Tá aqui na tela. Eu só tirei, eu tava com o site até aberto, mas vou pegar o tweet porque hoje a The Economist, acho que eu consigo voltar aqui fácil. Vamos lá. Aqui, prontinho. Melhor do que a imagem. Vamos lá, está aqui, ó, prontinho. A The Economist fez um compêndio, né, do que está acontecendo no Brasil, um resumo, né, o colapso de um banco brasileiro escancara políticos, né, e juízes, né, deixa eles expostos, e olha que a The Economist é conhecida, tá, pessoal, internacionalmente como a The Communist, tá, porque é uma publicação muito de esquerda, assim, muito, tá? Ela é praticamente um folhetim socialista. O apelido dela, jocoso, é The Communist. E saiu aqui internacionalmente. E no meio de tudo isso, né, nós temos a PGR arquivando o pedido de impedimento do Toffoli no caso do Banco Master. E eu estava vendo, eu não sei se foi na Oeste que eu vi, na semana passada, que havia um temor grande de que provas começassem a ser destruídas, tamanha volúpia que o Toffoli estava trabalhando nesse caso. E a PGR agora sai com essa decisão, né, Fabi? O que é mais escandaloso imagem que você colocou, PH, por gentileza. Vamos só para a gente entender. Você falou do Economist. A gente vai falar aqui do Estadão. Do Estadão. Olha só a página jurídica do Estadão. Olha as notícias, gente. Toffoli libera 200, de hoje, tá? 200 milhões à entidade ligada a parentes ministros. Chefe do Ministério Público alertou Toffoli sobre os 200 milhões para a banca de parentes de ministros. Cunhada de Toffoli diz que marido nunca foi dono do resort. STF, o drama não republicano. Proteger a corte ou blindar seus ministros. Assista. Então, assim, tá assim, escancarado. Aí a gente tem The Economist também falando a respeito disso. Está falando amplamente sobre juízes. Juízes é a elite brasileira. E a elite brasileira, quem é também na elite brasileira, que está saindo sempre na mídia e até a sua área aí, que são os irmãos batistas. Batista, que tem ligação com tudo isso aqui, porque foi o advogado, né, que já foi advogado deles no passado aí, não se sabe se é um laranja ou não, mas conexão esquisita, né? Foi ele que comprou tudo isso aqui. Né? O taiaiá é dele agora, mas os funcionários não sabem, né? Ninguém sabe. O Toffoli tem barquinho ali, tá muito parecido com o negócio do pedalinho do Lula, né? Tá muito parecido, só que agora, olha como cresceu, né? Antes era um sítio, assim, que nem empolgava muito lá em Atibaia. Agora, se aí parece que a gente está jogando banco imobiliário, não parece? Quando você vai pôr aqueles prédiozinhos assim de hotel. Então, assim, a criminalidade está dominando o Brasil. Você falou do sítio de Atibaia, eu lembrei do Eduardo Paes ligando para o Lula, falou: pô, Lula, mesma coisa de eu comprar uma casa em Maricá, pô, dá licença. Aí eu acho que o Toffoli ouviu, né? E foi lá para Itaiaiá, né? O Toffoli entendeu o recado, porque isso aqui tudo, o Banco Master, né, ele é de 2019, e o resort aqui, né,
se eu não me engano, ele também é de 2019, essa compra em 2021 e depois de 2023 já tinha andado um pouco. E não é somente o resort. A investigação, se fosse feita a sério, o que dizem ali a respeito, tem casas, ali é comunidade, entendeu? E PH parece brincadeira, mas não é. O bairro onde está o resort chama Laranjal. Eu juro. Desculpa, Fabi, eu juro para você. Eu achei que fosse aquelas zoeiras que o pessoal muda no Google, mas não é. É verdade. Laranjal. Eu não sabia disso. O Brasil realmente... O Brasil não é para amadores, não é. Eu fico imaginando se um dia eu tiver que chegar a explicar para uma autoridade, para algum jurista fora do Brasil, o que acontece é que eu já tive uma experiência. No ano passado, eu estava em Nova Jersey, e aí o cara, você é do Brasil, o seu sotaque, ele reconheceu, acho que ele lidava com o brasileiro, e foi bem naquela semana que teve a operação da polícia no Rio de Janeiro. E ele falou, cara, eu abri o meu Instagram, só passava isso lá do Rio. E ele tava com aquela visão, não, de que a polícia... Isso aí eu comecei a explicar as coisas para ele, aí eu fui explicando ali, desenrolando com ele. Aí ele ficava assim, ele... Como assim? Aí não, mas é assim, não, porque um ministro assim, ele... Injustice? Eu? Sim. Aí ele... Eu não acredito. Aí ele foi ficando assim, ele, meu Deus, ele... E vocês não fazem nada no Brasil? Eu falei, se a gente fala, a gente é preso. Aí ele não encaixava na cabeça dele. Ele não conseguia entender. E era um cidadão comum lá, um atendente numa loja em Nova Jersey, sabe? O Brasil é conhecido, eu vejo canais de viagem, né? Que o pessoal viaja e fala, eu sou brasileiro. O pessoal fala Neymar, Pelé. Daqui a um tempinho vai ser Gilmar, né? Moraes. Lula, né? Tipo, absurdo, né? É isso, a gente está perdendo, ainda mais tua área também, você sabe que diplomaticamente o Brasil está fazendo a maior coisa feia que já foi possível no Brasil, é algo assim catastrófico. Você junta com isso, e agora vão falar, né, vão chegar no Brasil, vão chegar daqui a pouco para esse pessoal que manda no Brasil, falar quanto custa o Brasil? E a gente vai ficar na torcida para que comprem. Pois é, em vez do Trump deixar lá a Groenlândia em paz e vir aqui ofertar para comprar alguns... Se ele quiser anexar alguns estados aqui no Brasil, eu acho que o pessoal vai de bom grado, viu? Santa Catarina, São Paulo, viu? Mato Grosso do Sul. Pois é. A galera vai.